A vingança dele não veio com gritos ou violência. Veio com provas, paciência e um plano para que os amantes destruíssem suas próprias vidas, tijolo por tijolo. Às vezes o fim de um casamento não é um estrondo, mas um longo e silencioso desmoronamento. Você não percebe pelos grandes gestos, mas pelas pequenas desconexões que, como fios podres, vão se acumulando até que toda a estrutura desabe. Minha história começa nos anos 2000, em uma era de transição onde a privacidade era uma ideia ingênua e as traições podiam ser descobertas tanto em um bilhete esquecido quanto no rastro digital de uma viagem. Eu tinha tudo o que se supõe ser a base da felicidade: uma esposa, 2 filhos lindos e uma casa cheia do ruído confortável da vida familiar. Mas sob esse verniz de normalidade, uma operação de duplicidade estava em curso, tão meticulosa quanto cruel. O que se seguiu não foi um drama de paixões descontroladas, mas uma campanha fria e paciente. Uma investigação solitária que me transformaria de marido cego em arquiteto de uma retribuição tão precisa e arrasadora que nenhum dos envolvidos escaparia ileso. Esta é a crônica de como a verdade mais dolorosa pode se tornar a ferramenta de uma justiça implacável, e como a vingança mais eficaz é aquela que permite que os traidores cavem a própria cova com as próprias mãos. A vida no início dos anos 2000 tinha um ritmo diferente. A internet discada da AOL era um portal para um mundo novo, e a rotina doméstica em nosso subúrbio tranquilo parecia gravada em pedra. Meus filhos, na época com 4 e 6 anos, eram a luz e o caos que preenchiam cada canto da casa. Meu trabalho em uma empresa de logística exigia que eu saísse cedo, mas eu me esforçava para estar presente nos jantares e nos finais de semana. Minha esposa, Jenny, trabalhava meio período como recepcionista em uma clínica odontológica, um arranjo que parecia perfeito. Ela mantinha um pé no mercado de trabalho, e nós tínhamos a flexibilidade para cuidar das crianças sem depender integralmente de creches. Nossos dias eram um balé conhecido. Eu saía às 7 horas. Ela levava as crianças à escola nos dias de trabalho, e à tarde o revezamento para buscar começava. As noites eram para o jantar em família, banhos, histórias, e a batalha eterna para fazer as crianças dormirem. Era uma vida comum, cheia de estresse comum e alegrias comuns. Ou assim eu acreditava. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado não foi uma grande revelação, mas um acúmulo de pequenas inconsistências, como areia se infiltrando nos mecanismos de um relógio, até paralisá-lo. Tudo começou com as conversas inocentes à mesa. Meu filho mais velho, um menino curioso e com memória impressionante para detalhes, comentou sobre um novo brinquedo do cachorro dos avós. A vovó comprou uma bolinha azul que faz barulho para o Thor, ele disse, com a boca cheia de macarrão. Parei de mastigar. Vocês foram na casa da vovó hoje? Perguntei, tentando soar casual. Jenny, que estava servindo mais suco, respondeu antes que o menino pudesse falar. Ah, ele deve estar lembrando da semana passada, amor. A memória deles é seletiva, só lembra do que é divertido. Ela riu, um som um pouco alto demais. Uma semana depois, minha filha pequena, aprendendo a contar sobre o dia, soltou. A vovó fez bolo de chocolate, e a gente viu um passarinho azul no quintal. Os pais dela moravam a 1h30 de distância, em uma cidade no interior. Uma viagem de ida e volta era um compromisso, não um passeio casual. E, no entanto, as peças soltas do relato infantil pintavam um quadro de visitas regulares, às vezes 2 ou 3 vezes por semana, exatamente nos dias em que ela não estava no trabalho. A desconfiança é um hóspede tóxico. Uma vez que você permite que ela entre, ela se instala em cada canto da sua mente, reinterpretando cada gesto, cada palavra. Comecei a observar outros detalhes que, antes, passavam despercebidos. Ela comprou um novo celular, um daqueles Nokia mais finos, e ele se tornou uma extensão do seu corpo. Levava-o até para o banheiro. Se tocava durante o jantar, ela dava um salto quase imperceptível. Às vezes, ao voltar dessas supostas visitas aos pais, ela tinha uma energia estranha a uma espécie de euforia contida, seguida por um cansaço profundo e uma distância emocional à noite. O sexo, que já havia se tornado esporádico e previsível, praticamente desapareceu, sempre justificado pelo cansaço das crianças, pelo estresse do dia. A intimidade física foi substituída por uma cortesia gelada. A gota d'água foi uma noite de domingo, depois que as crianças foram para a cama. O silêncio na sala de estar era palpável. Eu a encarei, sentada no sofá lendo uma revista, e perguntei, com uma calma que custou muito para fabricar. Jenny, as crianças têm mencionado muitas visitas aos seus pais ultimamente. Tá tudo bem? Eles precisam de mais ajuda? Ela piscou rapidamente, uma reação involuntária. Os olhos, aqueles olhos castanhos que eu um dia achara tão sinceros,
fugiram dos meus e se fixaram em um ponto na parede. O quê? Não, claro que não. A gente vai lá uma vez por mês, no máximo. Você sabe como é? As crianças fantasiam, misturam os dias. É cansativo ir e voltar. Não faria isso toda semana. Mas a voz dela tinha um tom defensivo, uma ligeira aceleração no final das frases. Elas sempre foram uma mentirosa terrível. Sua face era um livro aberto de culpa não confessada. A expressão era de alguém que está ensaiando um texto, não de alguém que relembra um fato. Foi nesse momento que decidi parar de sentir e começar a calcular. A intuição era uma coisa, a prova, outra. Comecei um registro meticuloso e secreto. Em um pequeno caderno Moleskine que guardava na gaveta de meias do meu armário, passei a anotar a quilometragem do Saturno SW2 bege dela todas as manhãs, antes de ela sair. A matemática, fria e irrefutável, foi minha primeira grande prova. Em uma semana padrão, o carro acumulava consistentemente entre 380 e 420 quilômetros, a mais do que qualquer rota plausível entre nossa casa, a escola, seu trabalho e o supermercado mais distante poderia justificar. A distância para a cidade dos pais dela era de aproximadamente 140 quilômetros, ida e volta. Isso daria 280 quilômetros. Para onde iam os outros 100 a 140 quilômetros? Meu estômago embrulhava só de pensar nas possibilidades. O carro, um objeto inanimado, estava contando uma história que sua condutora se recusava a narrar. Cada quilômetro extra era uma mentira rodando sobre o asfalto. O golpe de misericórdia à minha ingenuidade, no entanto, veio de um descuido banal, um erro de quem se sente seguro demais em sua duplicidade. Em uma tarde úmida, sentei-me à nossa escrivaninha compartilhada no escritório caseiro, diante do velho computador de torre bege com um monitor CRT que emitia um leve zumbido, e um campo estático que grudava nos braços. Eu precisava checar meu e-mail da AOL para uma confirmação de frete. Foi então que minha visão captou um pequeno quadrado amarelo grudado na lateral do monitor. Um bilhete post-it. Na letra cursiva arredondada e inconfundível da Jenny, estava escrito, sem qualquer cerimônia, o usuário e senha. O coração pareceu parar e depois disparar, martelando contra meu externo. O ar saiu dos meus pulmões. Aquilo era a fronteira. De um lado, o marido que respeita a privacidade. Do outro, o homem envenenado pela dúvida que precisava da verdade a qualquer custo. A segunda versão venceu. Com dedos que pareciam de um estranho, frios e com um leve tremor, digitei as informações. O som da conexão de escada, aquele ruído icônico de handshake, pareceu o prelúdio de uma execução. O mundo que eu conhecia desabou em letras verdes e pretas sobre um fundo azul escuro. Sua caixa de entrada não era lotada, o que tornou a descoberta sinistramente fácil. Entre correntes de boa sorte e spam, havia uma sequência de mensagens trocadas com um contato salvo como Sarah, Manus BFF Call. O assunto de uma delas, de 2 dias antes, era apenas um emoji de sorriso. Ao abri-la, uma onda de náusea física me atingiu. Tive que engolir seco e me segurar na borda da mesa. A linguagem era chula, repleta de gírias da época e uma intimidade que me fez suar frio. Minha esposa descrevia para a amiga os almoços revigorantes com um tal de R, um ex-namorado do ensino médio que ela reencontrara por acaso em um shopping alguns meses antes. Não eram insinuações ou sugestões, eram descrições gráficas, vulgares, de encontros sexuais em um motel barato na rodovia que levava à cidade dos pais dela. Ela reclamava do cheiro de mofo e da rigidez da cama, mas ria na mensagem, dizendo que a privacidade e o serviço eram eficientes. O nível de cinismo era de doer. Pior, inesquecivelmente pior, foi a passagem em que ela e Sarah riam da esposa de R, chamando-a de baleia pós-parto e especulando, com uma crueldade que me deixou pasmo, como ele ainda conseguia ficar com ela. Lembrei-me então, com um flash doloroso, de Jenny ter comentado semanas antes, de forma desdenhosa sobre uma conhecida que havia se deixado ficar gorda depois de ter filhos. Na hora achei o comentário antipático. Agora, revelava-se parte de um padrão de desprezo. Uma calma mortal, a calma do predador que finalmente localizou a presa, tomou conta de mim. A raiva, a dor dilacerante, a sensação de traição viriam em ondas privadas mais tarde, quando eu estivesse sozinho no carro ou no chuveiro. Naquele momento, no silêncio do escritório, eu precisava agir com a mente fria. Cliquei com o botão direito, selecionei Imprimir. A velha impressora HP DeskJet, alimentada com papel de rascunho, gemeu e começou a cuspir lentamente cada página da minha humilhação documentada. O som era ensurdecedor. Cada linha impressa era uma facada. Quando terminou, peguei as folhas ainda quentes. O cheiro de tinta era ácido. Dobrei-as com um cuidado quase cerimonial e as guardei dentro da capa de um antigo manual de contabilidade, na estante mais alta do meu closet, atrás de pilhas de revistas. Aquele era meu arsenal.
Mas eu ainda só tinha um codinome: R. Saber o que estava acontecendo era apenas o primeiro passo. Para qualquer tipo de plano, de reação, de justiça, eu precisava do como, do quando, do onde e principalmente do quem com precisão cirúrgica. Precisava de fatos, não de suposições. Liguei para Mike, um amigo de infância que havia seguido carreira na polícia estadual. A conversa foi direta. Mike, preciso de uma indicação, de um profissional discreto. É, uma questão pessoal delicada. Mike, no seu estilo lacônico de quem já viu de tudo, não fez muitas perguntas. Conheço um cara. Bom, discreto. Saiu da força porque odiava a burocracia. Te passo o contato. Anotei o número em um pedaço de papel. Ron atendeu o telefone com um simples alô? Sua voz era grave, sem entonação. Marcamos um encontro em um café de beira de estrada, fora da cidade, no horário morto da tarde. Ron era um homem na casa dos 50, magro, com cabelo grisalho curto e olhos azuis claros que pareciam não piscar. Ele tinha a postura de um contador, não de um detetive de filme. Sentei-me na cabine com ele, pedi um café que não iria beber, e fui direto ao ponto. Abri minha pasta, tirei as impressões dos e-mails. Ele leu em silêncio, sua expressão absolutamente impassível. Nem uma sobrancelha se moveu. Preciso de um retrato completo, disse, minha voz soando estranhamente firme na minha própria cabeça. Rotina, lugares, identidade dele, registros, tudo. Ron acenou, pegou um bloco de anotações encadernado em couro. Vai levar de 10 dias a 2 semanas. Meu adiantamento é de 800. Pagamento em dinheiro, sem recibo. Coloquei um envelope com as notas na mesa. Ele pegou sem contar. Mantenha-me informado, pedi. Só o necessário, ele respondeu, e saiu do café antes de mim. As 2 semanas seguintes foram um exercício extenuante de dupla personalidade. Viver sob o mesmo teto com a pessoa que você está investigando é uma forma de tortura psicológica refinada. Compartilhar o café da manhã, perguntar sobre o dia, rir de uma besteira na TV, tudo enquanto uma parte do seu cérebro a observa como um espécime sob um microscópio, analisando cada palavra em busca de pistas, cada ausência em busca de significado. Ela, talvez sentindo o gelo que eu mal conseguia disfarçar ou talvez eufórica com seu segredo, tornou-se mais atenciosa. Um dia, chegou em casa com uma camiseta nova da minha marca favorita. Passei na loja e lembrei de você, disse com um sorriso que agora me parecia uma máscara grotesca. Eu agradeci, o nó na garganta quase me impedindo de falar. O presente era tão falso quanto os votos que havíamos feito. O relatório de Ron chegou em um envelope marrom simples e grosso, deixado na minha caixa de correio do trabalho. Levei-o para o carro, estacionei em um shopping vazio e abri-o com as mãos suando. Era um documento de 15 páginas, meticulosamente datilografado, com seções separadas por clipes. Acompanhavam-no fotos em preto e branco, nítidas, tiradas com uma lente telefoto. Era a crônica da minha substituição, narrada com a frieza de um relatório de tráfego. A rotina era quase burocrática em sua previsibilidade monótona. Nos dias sem trabalho, ela saía com as crianças por volta das 9h45. Dirigia até a casa dos pais, confirmado por uma foto do Saturno estacionado na garagem deles, tirada de um carro na rua. Por volta do meio-dia, saía sozinha e dirigia até um restaurante de estrada chamado Parada do Bully, a cerca de 10 quilômetros dali. Lá encontrava-se com um homem, moreno, cabelos curtos, com cerca de 1,85 m, vestindo geralmente camisa social e calça de sarja, um visual de executivo casual. As fotos mostravam eles na mesa de um canto, conversando, rindo. Em uma foto, a mão dele cobria dela sobre a toalha de mesa xadrez. Após cerca de 1h15, cada um pegava seu carro. Ele saía primeiro em uma Camry prata. Ela o seguia. A caravana da traição percorria exatos 3,8 quilômetros até o Motel Horizonte. Um estabelecimento decadente de frente azul turquesa desbotada e um letreiro de neon que anunciava ar-condicionado com metade das letras queimadas. Ele estacionava, entrava no escritório em forma de cabine. Poucos minutos depois, ela chegava e estacionava ao lado. As fotos tiradas de um ponto vantajoso em um terreno baldio em frente mostravam a placa da Camry com clareza. Ficavam no motel por um período que variava entre 2h10 e 3h05. Depois, ela saía sozinha, voltava para a casa dos pais, recolhia as crianças e retornava para nosso lar, normalmente chegando entre 16h50 a 17h15, mais justamente quando eu estava a caminho de casa. A última página do relatório continha a informação crucial, o nome e endereço do proprietário do veículo, obtido através de um acesso não oficial à base de dados do Detran. Seu nome era Robert Alan Michaels,
residia no elegante bairro de Jardim das Acácias. Com a prova irrefutável, tangível, nas mãos, qualquer vestígio de esperança ou indecisão evaporou. Senti um vazio imenso, seguido por uma clareza de aço. Minha próxima parada foi o escritório de um advogado de divórcio, recomendado por um colega de confiança. Dr. Eduardo Vasconcelos ocupava um escritório sóbrio no centro. Era um homem na casa dos 60, de óculos de aro fino e um olhar analítico. Ao mostrar-lhe o relatório de Ron e as impressões dos e-mails, ele franziu a testa e leu em silêncio por alguns minutos. Isso é muito, muito sólido, ele disse finalmente, erguendo os olhos. Em nosso estado, o adultério é considerado uma violação grave dos deveres conjugais. Pode influenciar decisivamente na partilha de bens, na pensão alimentícia e principalmente na custódia das crianças. O senhor quer que usemos isso como fundamento principal? Minha resposta foi imediata. Sim, de forma absoluta. Eu vinha de uma família dilacerada por traições mútuas. As lembranças da minha infância eram pontuadas por brigas explosivas, processos arrastados e uma amargura que impregnava tudo. Para mim, aquilo não era um deslize, um erro a ser perdoado em terapia. Era um rompimento nuclear do contrato mais fundamental. Eu não permitiria que meus filhos fossem criados em um ambiente de falsa reconciliação ou de um casamento que era uma farsa. Dr. Vasconcelos acenou, compreensivo. Então vamos começar. E pela sua descrição da personalidade dela, é bom preparar o terreno financeiramente. Faça um levantamento de todas as contas conjuntas. Se possível, transfira metade dos recursos para uma conta em seu nome só, para evitar um esvaziamento por parte dela. É preventivo e legal. Paralelamente ao início do processo legal, pedi a Ron uma última missão, uma que me custou um bônus considerável. Ron, quero um dossiê sobre o Robert Michaels. Tudo o que você puder descobrir. Trabalho, família, situação financeira, reputação. O poço mais fundo possível. Pela primeira vez, vi um esboço de sorriso nos lábios dele, um movimento rápido e quase sombrio. Agora você está pensando estrategicamente, comentou. Vai levar uma semana. O retorno foi mais revelador do que eu poderia ter imaginado. Robert Bob Michaels, 34 anos, era vice-presidente sênior de vendas e marketing da Michaels & Jenkins Distribuidora. O detalhe, a cereja do veneno, era que a empresa era na verdade de propriedade majoritária do sogro dele, um homem chamado Harold Jenkins. Bob não era um homem autônomo, era um genro instalado, um genro que traía a filha do chefe. Era casado com Lisa Ann Jenkins Michaels, professora do ensino fundamental em uma escola particular renomada. Tinham 3 filhos, 8, 5 e 2 anos. Moravam em uma casa de 2 andares em estilo moderno no Jardim das Acácias. Uma casa que, segundo os registros de propriedade que Ron conseguiu com um contato na prefeitura, estava em nome de um trust fund familiar administrado por Harold Jenkins. Bob, portanto, não tinha apenas uma esposa para atrair. Ele estava, com cada visita ao Motel Horizonte, cerrando o galho profissional e financeiro sobre o qual estava sentado. Sua vida era uma casa de cartas construída sobre a benevolência da família que ele estava enganando. Foi então, com todas as peças do tabuleiro identificadas, que arquitetei o clímax da minha retribuição. A vingança não seria um confronto emocional, um escândalo público ou uma violência física. Seria uma aplicação fria, simultânea e letal da justiça factual. Com o Dr. Vasconcelos, preparamos a petição de divórcio por motivos de adultério, injúria grave e abandono material do lar, por desviar tempo e recursos para o caso. Incluímos como anexos cópias do relatório de Ron, com as fotos que mostravam as crianças e a placa do carro levemente censuradas por questões éticas e das trocas de e-mails. Eu queria que ela visse, desde o primeiro contato oficial, que eu não estava desconfiando ou supondo. Eu sabia. Eu tinha um dossiê. Mas eu queria mais do que apenas dissolver meu casamento. Queria que as consequências fossem simétricas, proporcionais à duplicidade. Queria que o universo paralelo que Bob e Jenny haviam construído desabasse sobre eles com o mesmo peso. Encomendei a Ron 2 cópias adicionais do relatório, impressas em papel de qualidade e organizadas em pastas de apresentação discretas. E dei-lhe uma instrução final, precisa como um cirurgião. No mesmo dia e no mesmo horário exato em que a Jenny for formalmente notificada, você vai até a residência da Lisa Jenkins Michaels, no Jardim das Acácias. Você vai se apresentar com seu nome verdadeiro, mostrar suas credenciais de ex-policial e entregar a ela uma dessas pastas. Você vai dizer que foi contratado por um terceiro anônimo que descobriu a infidelidade do marido dela e achou por bem, por uma questão de decência, que ela tivesse acesso à mesma informação. Você será factual, profissional, impassível. Não mencionará meu nome em hipótese alguma. Após entregar e fazer sua breve explicação, você se retira. O que ela fizer com a informação é problema exclusivamente dela.
O dia D foi uma terça-feira ensolarada e banal. Eu havia tirado o dia do trabalho. Às 10 em ponto, um oficial de justiça, conforme combinado com o Dr. Vasconcelos, entrou na clínica odontológica onde Jenny trabalhava e entregou-lhe os documentos na recepção, na frente de uma colega. Meu advogado me ligou 20 minutos depois. Ela foi notificada. O oficial disse que ela ficou branca, trêmula. Pediu para falar com você. Ela não vai falar comigo. Respondi minha voz plana. Todas as comunicações devem passar pelo senhor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ron, vestindo um terno azul marinho simples, tocava a campainha da casa de número 845. Lisa atendeu uma mulher mais baixa, de cabelos castanhos claros, com um bebê no colo. Ron, dias depois, me relatou o episódio com sua economia característica. Entreguei a pasta. Disse, Senhora Michaels, meu nome é Ronald Silva. Fui contratado para investigar seu marido. Estas são as descobertas. Acho que a senhora tem o direito de saber. Ela abriu a pasta, viu a primeira foto, a do motel. Ficou pálida. Perguntou, quem contratou você? Responde, um cliente anônimo que também foi prejudicado. Ela olhou para mim, depois para as crianças que corriam no jardim atrás dela. Os olhos ficaram vidrados, mas secos. Disse apenas, obrigada. Fechou a porta. Não houve histeria. Parecia... resoluta, determinada. O que se seguiu foi um desfecho que superou até mesmo minhas expectativas mais sombrias de justiça poética. Meu divórcio, embora emocionalmente desgastante, foi relativamente direto do ponto de vista legal. A evidência era tão esmagadora que não houve espaço para manobras dilatórias. Jenny, após a negação inicial e um ataque de raiva dirigido a mim por invadir sua privacidade, entrou em colapso quando viu as fotos. Ela tentou, em uma sessão de mediação, argumentar que foi um erro, um lapso de juízo. Dr. Vasconcelos simplesmente apontou para a cronologia meticulosa do relatório, que demonstrava um caso prolongado e planejado. Ela acabou aceitando um acordo, ficou com um carro, 40% dos móveis da casa e uma pensão alimentícia modesta por 2 anos. Eu fiquei com a casa, que estava em meu nome, por uma feliz decisão financeira anterior ao casamento, e a custódia compartilhada, com regras de visitação muito claras e a guarda principal comigo, dada a instabilidade emocional e moral demonstrada por ela. Foi uma vitória tática completa. Mas o verdadeiro espetáculo de consequências, a queda de dominó mais satisfatória, ocorreu no terreno de Bob. Lisa Jenkins não era uma mulher para ser feita de trouxa. Ela agiu com a velocidade, ferocidade e eficiência tática de uma general protegendo seu território. No mesmo dia, conforme soube depois por fontes próximas à família, ela ligou para o pai. Harold Jenkins, um homem velho, rígido e orgulhoso da reputação imaculada da família e da empresa que carregava seu nome, não teve um pingo de piedade. A filha era seu bem mais precioso. No dia seguinte, Bob foi chamado à sala de reuniões do escritório central. Harold estava lá, com o diretor de RH e o advogado da empresa. A reunião durou 7 minutos. Bob foi despedido por falta de conduta alinhada com os valores éticos da empresa e por comportamento que poderia causar dano reputacional à organização. Como a casa era propriedade de um trust fund da família Jenkins, ele recebeu por correio uma notificação de despejo com prazo de 30 dias. Lisa, por sua vez, movimentou-se com uma astúcia legal impressionante. Com a ajuda do advogado da família, transferiu todo o saldo das contas conjuntas para uma conta fiduciária em seu nome apenas. Congelou os cartões de crédito vinculados e conseguiu uma ordem de restrição temporária contra Bob, alegando comportamento errático e emocionalmente instável que representava uma ameaça ao bem-estar das crianças. Ela e os filhos se mudaram para a mansão dos pais na mesma semana. O divórcio deles tornou-se um caso célebre e caótico nos tribunais de família da comarca. Bob, desesperado, sem emprego, sem dinheiro e prestes a ficar sem teto, lutou com unhas e dentes por custódia compartilhada e por uma parte dos bens que, no final das contas, nunca foram tecnicamente dele. Em uma das primeiras audiências, conforme consta no registro público que li com um interesse quase antropológico, Bob teria dito ao juiz, com voz alterada, que estava sendo destruído por uma conspiração de sua esposa e sogro. O juiz, um homem idoso, respondeu secamente, segundo a ata, Sr. Michaels, as consequências que o senhor está enfrentando parecem derivar diretamente de suas próprias escolhas, não de uma conspiração. As coisas rapidamente escalaram para fora dos tribunais. Em um relatório policial anexado ao processo, consta que Bob foi à mansão dos Jenkins em uma noite de sexta-feira, visivelmente alcoolizado, batendo no portão e gritando para ver os filhos. Harold Jenkins não estava. Quem atendeu foi o irmão mais novo de Lisa,
um ex-jogador de rugby universitário com 1,90 m e 110 quilos. A discussão verbal rapidamente se tornou física quando Bob tentou empurrar o portão. O irmão de Lisa reagiu. Bob saiu do local com o nariz fraturado, um olho roxo e uma costela trincada. Um novo e mais restritivo pedido de restrição foi emitido. Bob, em claro descontrole e desespero, violou essa ordem uma semana depois, tentando contatar Lisa pelo telefone fixo da escola onde ela lecionava. Isso resultou em sua prisão em flagrante, uma noite na cadeia e acusações criminais por desobediência. Sua reputação estava em frangalhos, sua carreira naquele setor irremediavelmente destruída, sua família perdida e sua liberdade condicionada. Anos se passaram. Dediquei-me integralmente a criar meus filhos, a ser o porto seguro emocional que eles precisavam após o terremoto familiar. Foi difícil, houve noites de choro deles e minhas, perguntas difíceis, raiva dirigida ao lugar errado. Mas trabalhamos através disso. Jenny e eu estabelecemos uma coexistência estritamente burocrática, necessária e absolutamente vazia de afeto ou calor. Nossas interações são por e-mail ou mensagem de texto, limitadas à logística, datas de férias escolares, autorizações para viagens, problemas de saúde. O ressentimento inicial deu lugar, com o tempo, a uma indiferença profunda e total. Ela é a mãe dos meus filhos. Um fato biológico e legal, nada mais. Não há ódio, porque o ódio ainda é uma forma de conexão, ao vazio. Quanto a Bob, tornou-se um fantasma, uma lenda sombria em nosso antigo círculo. Ocasionalmente, por hábito mórbido, jogo seu nome em mecanismos de busca. Nada, nenhum perfil, nenhum rastro. O último boato foi que ele havia se mudado para o Nordeste, trabalhando como representante comercial independente, vivendo em uma kitnet e tentando recomeçar. Lisa, por outro lado, voltou a usar seu nome de solteira. Entrou para a empresa do pai, mostrou uma frieza estratégica que o impressionou. Quando ele se aposentou, ela assumiu a presidência. Nunca se casou novamente. Há uma justiça silenciosa e quase matemática nisso. Eu apenas coletei a verdade factual e documentada e a entreguei nos lugares certos. Depois, assisti com uma satisfação profunda e fria enquanto as consequências naturais de suas próprias escolhas faziam o resto. A vingança perfeita é aquela que você meticulosamente orquestra, para que o sistema de vida que os traidores escolheram construir, de mentiras e duplicidade, desabe sobre suas próprias cabeças, tijolo por tijolo. Hoje, olho para trás do outro lado do abismo. Sinto o vazio da perda, sim, mas também a sólida satisfação de quem sobreviveu a um naufrágio e da costa segura, viu o navio dos traidores afundar lentamente no horizonte, engolido pelas próprias águas turbulentas. Gostou dessa história? Então deixei seu like e siga o canal para mais histórias como essa, agora todas segundas, quartas e sextas.